Olá, você que está ouvindo a gente, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse encontro amoroso de nós aqui, mulheres do Essência. Na verdade, essa semana aconteceram algumas partilhas no nosso grupo, como sempre acontece, né? E muitas vezes são partilhas profundas. Aconteceu uma situação comigo e Monique mencionou que estava refletindo sobre isso. E ao invés de pedir para ela falar sobre isso lá no grupo, que é algo que a gente costuma fazer, né, se expressar e partilhar do profundo do coração, eu tive essa ideia, essa intuição, na verdade, da gente gravar um podcast para falar sobre essa reflexão que é muito profunda, que é sobre o impulso de ajudar. E é isso, eu tô aqui com a Monique, maravilhosa, eu tô aqui com a Mara também. E a gente vai trocar um pouquinho sobre esse conceito, essa ideia. Bem-vindas, bem-vinda, Monique, maravilhosa, Boa bem-vinda, Mar. noite. Boa noite, bom dia, boa tarde para você. Bom tudo. Eu vou só contextualizar, tá, Monique, como que foi que a Tá. gente começou, como é que isso surgiu para mim. Eu estava caminhando na praia, essa semana e eu me deparei com uma libélula linda, verde, enorme. E ela estava catando cavaco na praia, assim, ela estava meio que sendo. O vento estava levando ela e eu percebi que ela já estava tontinha, ela estava na parte da quebração. Quebração? Sim, sim. Tava naquela parte, né, que o mar tá quebrando ali no rasinho. E eu costumo caminhar muito na praia. Se você também costuma caminhar, você sabe que às vezes alguns animaizinhos parece que vão para aquele lugar ali para morrer. Enfim, é o que às vezes eu percebo. E eu não percebi diferente. Eu achei que essa libélula ela tava morrendo. Já tava mais, né, no outro plano do que nesse. Mas ainda assim eu tive esse impulso. Foi um impulso de ajudar. Não ajudar, mas de pegar a libélula, porque como ela estava sendo levada pelo vento, o vento estava muito forte aqui na Praia do Rosa, me veio esse impulso de colocá-la num lugar quentinho, para ela morrer num lugar quentinho. Era essa a minha intenção. E aí eu peguei o meu chinelo, essa libélula, e levei para um lugar quentinho que o vento não estava batendo ali, mais para a parte da vegetação da praia. E fiquei com um tempinho ali com ela. E aí eu vi ela mexendo nos olhinhos, é uma coisa mais linda, assim, ela fazendo um negócio nos olhinhos, assim, tipo, tirando a areia dos olhos, sei lá o que que ela tava fazendo. E aí eu fui aos pouquinhos, né? Fiquei ali um pouco com ela, observando, porque ela era muito linda mesmo. E aí eu fui colocá-la numa plantinha, assim, e aí ela voou e foi pra minha perna. E aí ai, tá. Aí eu deixei ela um pouquinho na minha perna, tirei da minha perna, fui tentar colocar ela na plantinha de novo, aí ela voou e foi para meu ombro esquerdo. E nisso, nesses movimentos que ela fez, eu já fui ativada assim em memórias de sonhos que eu tinha tido, me levou para um lugar assim de reflexão, de sincronicidade mesmo, da perna, onde ela posou, que tinha uma conexão com o sonho que eu tinha tido. Enfim, depois ela posou na minha cabeça e depois ela saiu voando linda, maravilhosa, poderosa, forte, como se nada tivesse acontecido. Ela não estava morrendo, essa que é a verdade, ela não estava morrendo. Pode ter acontecido dela ter ido no mar e foi levada, né? E aí perdeu ficou tonta, sei lá, não sei o que aconteceu O com que ela. que Só sei acontece que com ela não libélula? estava, não sei como é que acontece na mente, se tem mente, uma libela. Eu só sei que ela estava vivinha da Silva e eu senti uma alegria muito grande por ter tido impulso, né? Eu não tinha nenhuma pretensão de fazê-la viver, confesso. Já tive algumas vezes pretensão de salvar os animais? Já. Já tive a pretensão de ver o animalzinho ali que tá morrendo e botar energia, falar, você vai viver e aí nada acontecer. Já tive, mas enfim, dessa vez eu não tinha nenhuma pretensão. Eu só tava querendo trazer uma morte mais digna dentro da minha ideia do que é digno, né? Enfim, que eu tava totalmente consciente disso também. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo esse movimento, eu tinha plena consciência que tudo é perfeito e que a minha ideia de que estava difícil para ela poderia ser completamente diferente do que realmente era, mas ainda assim eu fiz e ainda assim eu achei maravilhoso. Esse desdobramento da situação para mim foi muito mágico, porque também tinham sincronicidades com a Libelo lá no final de semana que a gente teve aqui com as mulheres. Então fez, nossa, acendeu meu coração. E nisso Monique falou: Como é que foi que você falou, Monique? Nesses últimos dias tenho refletido muito sobre a ajuda. Sobre o impulso de ajudar. O impulso de ajudar, exatamente. O impulso de ajudar.
É. E E aí, o, vai. Agora eu gostaria que você discorresse, então, porque eu nem sei o que e o você refletiu. que é, porque eu tenho comigo isso de estar assistindo alguma coisa. E aí me lembra uma pessoa. Eu falo, nossa, eu poderia ajudar essa pessoa falando isso, ou mostrando aquilo, ou enviando esse vídeo, ou sei lá, às vezes até comprando, esse curso. Por exemplo, o que aconteceu essa semana? Vou falar o que aconteceu essa semana. Eu estava assistindo um vídeo com o Caio, meu marido, e apareceu uma propaganda de um curso. Falei, meu Deus, esse curso é a cara da sua mãe. Vamos comprar para ela? Foi isso. E na hora que eu falei isso, e ele, tipo, realmente é a cara da mãe dele, é coisa holística, a mãe dele faz reiki, o pai dele faz acupuntura, eles têm essa pegada. Uhum. Mas ao mesmo tempo, tipo, é a minha ideia que eu tenho dela que me leva a pensar que ela vai querer fazer esse curso. Quem disse que a mulher quer ter essa formação? Quem sabe da onde eu vou jogar uma formação no colo de uma pessoa de, sei lá, 7 meses, sem nem perguntar para ela se ela quer? Eu Uhum. não conversei, sabe? Aí são esses impulsos que eu comecei a pensar. Falei, caramba, será que é a minha identificação com quem eu vejo dela? Porque a gente expressa para as pessoas fragmentos de nós mesmos. A gente não se expressa 100% para todo mundo. A gente às vezes nem tem tempo para isso, né? E, e eu não convivo muito com ela, né? Nosso relacionamento, o relacionamento com a família dele é à distância, né? A gente conversa muito por câmera e tudo, mas a gente não tem convívio. Uhum. E isso me explodiu assim a mente, porque eu sou dessas pessoas. Inclusive, eu já fiz isso com ela. Eram cursos menores, eram cursos de um mês, sei lá. Mas eu já fiz isso com ela. E ela é maravilhosa, ela aceita, ela tá sempre aberta. Mas isso me fez pensar, eu falei, gente, para, para e pensa. Não é você que quer? Não é a sua parte que se identifica com ela, que se identificou com esse curso, que, sabe? E aí eu comecei a divagar sobre isso e foi final de semana passado, e olha aí, ó, uma semana depois, e eu estou aqui falando sobre isso ainda. Uhum. Uhum. E aí você trouxe essa coisa, essa vertente de ajuda também, que também é um impulso de ajudar, Uhum. de uma visão diferente, né? Porque aí a gente está falando sobre a vida mineral, animal. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, peraí, será que eu colocar o meu dedinho ali no meio desse ciclo de vida vai realmente ajudar? Eu realmente, da minha percepção, da minha visão humana, será que eu vou estar trazendo realmente algum benefício? E aí foram essas coisas que ficaram passando na minha cabeça. Super. Eu imaginei. Profunda saraço, amor. Profunda saraço. Porque é isso, realmente. É claro que são circunstâncias diferentes, mas ainda assim tem essa energia desse impulso. Do impulso que você acha que está ajudando. Não, e assim, eu vou dizer que isso talvez renderia 8 horas de conversa real, assim, se a gente fosse falar de diferentes aspectos, porque o impulso talvez seja um, mas ele é direcionado para diferentes coisas, diferentes aspectos e os resultados disso, né, as consequências disso, enfim, eu acho muito, muito profundo e é totalmente possível que às vezes o que a gente entende que é ajuda, na verdade é uma interferência num ecossistema que está todo perfeito ali acontecendo e a gente está, ajudei. E muito, e muito.
também da história do outro, porque às vezes o outro tá super receptivo mesmo, o outro vai aceitar para agradar, digamos assim, e aí a gente insere ali uma, sei lá, uma programação completamente aleatória que não tinha nada a ver com o momento da Exatamente. pessoa. E uau, né? Uau. Eu tentei me colocar no lugar dela também, exatamente nessa parte, o aceitar para agradar, Aham, aham. sabe? Aí eu falei, cara, e aí a gente acaba, e aí já foi mais profundo ainda, que aí eu comecei a pensar, poxa vida, quantas vezes eu não me forcei? Porque no final das contas você acaba forçando algo dentro do dia a dia, da rotina da pessoa. Com a melhor das intenções, com a melhor das intenções. Porém, né, tem aquele ditado que eu não vou falar, que eu não gosto dele, mas que certo lugar tá cheio de boas intenções. Aham, aham. Então, Super. assim, me colocou num lugar de reflexão tão grande, porque eu sou essa pessoa. Se eu vejo alguma coisa que eu falo, ai, eu posso ajudar, eu vou, eu vou fazer, eu vou falar, eu vou. Do falar é a outra. Não, não digo conselho, mas em uma conversa. Hum, Tem níveis e níveis de acessos que você pode ter ali conversando com uma pessoa. E será que você deve falar tudo? exato. Será que realmente vai ser, é, realmente vai ser benéfico? Vai empoderar, vai enaltecer realmente aquela pessoa? O que você falar várias vezes. E hoje em dia eu estou começando a ficar um pouquinho mais lúcida e presente nas conversas realmente para me perguntar isso antes de falar, Uhum, no impulso, assim, sabe? uhum. Que eu tô pensando, pera aí, eu não preciso interferir, colocar a minha colher da grande sabedoria no Uhum. meio da panela da outra pessoa. Não, 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 não. Às vezes a pessoa realmente. Isso que eu tô fazendo, né, naquele momento da conversa, a escutativa. Talvez seja essa a grande ajuda que a pessoa precisa Sim, naquele momento, sabe? sim, sim. Nossa, tantas coisas. E você trouxe agora uma chave que eu acho que é a chave de todos esses que meio que converge, né? Lucidez, consciência. Eu sinto que quanto mais lúcida e consciente a gente tá, mais a gente vai ter a clareza do que é para ser dito e o que não é. E assim, honestamente, a minha percepção de numa conversa, um conselho, eu cada vez mais assim, eu tenho clareza de que 98% das vezes é melhor a gente não dar o conselho que a gente está Não, querendo né? dar. É, não tem. A não ser que a gente seja solicitada, a não ser que aquela conversa seja um pedido de ajuda e aí a gente tá ali aberto, a Assim, é pessoa diferente. é completamente Uhum. diferente. Uma coisa é o outro pedir ajuda, outra coisa é a gente acreditar que o outro precisa de ajuda. Querer ajudar o outro. E, enfim, né, que é um mecanismo que muitas vezes é uma reatividade e não uma escolha da lucidez, da consciência. Porque ao mesmo tempo, e aí é que tem a coisa da faca de dois gumes, por quê? Eu amo a faca de dois gumes. Porque estamos, por exemplo, no caso da libélula ou no caso de um acidente que você presencia, que alguém está passando por uma situação, quantas e quantas vezes a gente está andando na rua e passa por uma situação e vem um anjo que a gente Sim, nunca viu na vida e ajuda a gente, e aquilo muda a nossa vida para sempre, porque a gente não é colocado nas situações à toa. à toa. A gente não é colocado à toa. O que que vai trazer esse discernimento para a gente compreender se aquela situação a gente está sendo colocado ali para ter um movimento positivo de ajudar, ou se a gente está interferindo, é a lucidez, é a consciência, é esse estado de abertura e presença, esvaziamento, sem nenhuma intenção de salvar nada. Simplesmente um movimento que acontece porque você está recebendo uma guiança profunda do teu coração para fazer aquilo. E eu sinto que isso se atribui a tudo. Então, qual é o caminho?
E aí a gente tem milhares de sintomas, né, que podem medir, digamos assim, né, que a gente pode fazer uma autoavaliação e observar se a gente está fazendo esses movimentos por impulso da salvadora que quer, Sim, enfim, que tá querendo é, a validação ou que tá querendo se sentir melhor por estar salvando ali, que é tipo, como que você responde quando o outro não liga? Como que você se sente depois que você faz esse movimento? sim, Você simplesmente esquece, vai viver a vida e porque ao mesmo tempo, às vezes uma mensagem que você manda para alguém porque alguém veio na sua cabeça e você sente de enviar aquela mensagem é tudo que ela precisava naquele naquele momento. momento. Como discernir? Presença. Presença. Presença e lucidez. Presença e lucidez. E essa pergunta que você vem se fazendo tem a ver com esse crescente de presença que está te fazendo discernir quando é realmente um impulso, uma intuição profunda e quando é simplesmente, aquela pessoa eu posso ajudar assim, posso ajudar assado, E é isso. Eu acho que, eu não sei se nós mulheres temos isso mais acentuado, de uma forma mais natural, por sermos cuidadoras, né? Tipo, às vezes a gente tem Sim. esse impulso mesmo De pensar muito nos de outros. pensar nos outros, exatamente. E foi exatamente esse a vertente que a minha mente começou a tomar nos pensamentos, sabe? Por Uhum, quê? Esse exemplo que você deu. Aqui no prédio onde eu moro, 80, entre 80 e 85% são idosos. uhum, Eu não sei quantas vezes eu ando no meu carro cheio de sacola, porque eu vou no mercado, eu não gosto de ficar pegando mais sacola, né? Aí eu tenho as minhas sacolas reutilizadas. Quantas vezes, eu perdi a conta de quantas vezes eu voltei correndo no carro, porque tinha um dos meus vizinhos que a sacola do mercado tinha estourado. E eles estavam sem saber o que eles faziam, se eles viravam para a esquerda, para a direita, tentava abaixar, que muitos deles não conseguem nem mais sim, agachar. uhum, E foi isso, aquele split second, aquele segundo assim, milésimo de segundo que eu só corri no carro, peguei duas, três sacolas e voltei para lá e já, oi, tudo bem, fulana? Eu já coloquei no. pronto, E ela nem conseguia respirar, assim, nem entendi o que estava acontecendo. Eu falei, eu vi suas coisas, desculpa, eu peguei aqui, tá bom? Essa sacola agora é sua. Porque eu não sei também, né, hoje em dia, após Covid, esse mundo, se as pessoas têm ainda meio que receio de pegar alguma coisa dos outros e tá com. Não sei. uhum, Enfim, né? uhum. Tem muitas pessoas que pensam de muitas formas diferentes. E aí, e como eles também já são de certa idade, eu entendo esse receio. E Aham. aí eu simplesmente dou assim na mão dela ou deixo assim no chão e aí ela pega. Outro foi do lado de fora no estacionamento. Então, assim, esse tipo de coisa eu realmente não penso. É É, o impulso e eu permito que o impulso, e eu simplesmente permito que isso. o impulso me leve. Sim. Mas esses outros, igual com, às vezes a gente vai andar aqui, que eu já mandei foto lá no grupo, tem uma trilhazinha aqui bem bonita de árvores e fauna e flora viva. Ah, E a gente vai caminhar aqui e às vezes a gente vê uma. Aqui tem umas moscas muito grandes, aí eu não sei se é mosca, se é besouro, se é mutante, enfim. se é um Aí, drone. esse é um drone se debatendo aqui no chão. Aí, aí tem pessoas que caminham, pessoas que correm, tem ciclistas e o pessoal com as bicicletas elétricas e patinete elétrico. Pessoas com patinete elétrico, bicicleta, essas coisas não vão prestar atenção nisso. Aí eu penso, bom, vou pelo menos colocar pro lado para ela conseguir se debater, né? Não sei o que está acontecendo ali, se ela tá morrendo, se ela vai levantar, se ela não vai levantar. Pelo menos ela tem a chance de fazer o que ela quer fazer aqui do lado protegida. Isso. Mas ao mesmo tempo, quando a gente continua andando, eu e o Caio, eu fico pensando, cara, será que não era o destino dela, o karma dela, simplesmente Super. morrer ali atropelada? E aí, nesse tipo de pensamento, eu lembro de quando eu ainda estudava com o Sadhguru.
que ele falava muito sobre tomar. E naquela época, isso veio agora, essa semana voltou à minha memória. Estava lá no meu subconsciente perdido. Uhum. Ele falava muito sobre ajuda. E a gente tomar cuidado durante a ajuda se a gente realmente vai se envolver com o karma daquela pessoa, daquela situação, daquele ser. Uhum. E, cara, eu falei, ó, isso eu estudava com ele em 2020, 2021. 4 anos depois, 4, 5 anos depois que o negócio veio fazer sentido pra mim. Olha, Super. É profundo. é muito profundo. E a gente tem, e é isso que você falou também. E a gente tem que estar presente, lúcido, para pegar esse tipo de coisa, porque eu acredito que com o tempo, como o tempo vai passando e a gente vai se trabalhando no autoconhecimento, na presença, a lucidez vai aumentando. E agora minha lucidez está num ponto que eu consigo acessar esse tipo de conhecimento e realmente entender, Uhum. ou pelo menos achar que estou entendendo. E é isso. E sabe o que que me vem também, Monique? Que essa ideia, eu penso que a gente não precisa racionalizar tanto, sabe? Quando a gente vai trabalhando e a gente tá fazendo esse caminho, né? Acho que todos nós, você que tá ouvindo também, provavelmente tá fazendo esse caminho de autoconhecimento, de se compreender melhor. Conforme você vai ampliando a sua lucidez, os movimentos, eles não são tão racionalizados, tipo, ah, não, vou fazer isso porque tá vindo no meu coração, não vou fazer isso porque... Já aconteceu também muitas e muitas vezes de eu passar por um bichinho que tá se debatendo e não fazer absolutamente nada, porque não me vem o impulso de fazer absolutamente nada. Uhum. É muito menos pensado. É simplesmente uma ação ali que acontece, né? Inclusive, eu suspeito que quanto menos pensado é, e não no sentido de ignorante, assim, tipo, ah, eu tô Sim. fazendo tudo sem Aham. pensar. Mas quanto mais Uhum. impulsivo, assim, tipo, vou salvar esse bichinho aqui. Não, não veio nada, não vou fazer nada. Não vou. Não, porque eu tenho que ser uma pessoa boa, porque eu tô vendo o bichinho, não sei o quê. Sabe que aconteceu uma situação que foi um ensinamento, assim, muito grande pra mim? Aconteceu, tipo, tem umas 2 semanas. E eu achei, gente, como foi maravilhoso, assim, o ensinamento. É isso, eu tava conversando com uma pessoa aleatória. E tava me aproximando, assim, de uma pessoa que eu queria me aproximar. E aí ela tava falando várias coisas, não sei o quê. E aí, no meio da conversa, eu trouxe o meu ponto de vista sobre algo. E aí eu comecei a pensar. Comecei a refletir na minha cabeça. Ah, eu não devia ter falado isso. Por que que eu falei isso? Pra que que eu falei isso? Não devia ter falado. Porque me veio uma sensação de que ela poderia se sentir. Que poderia parecer que eu tô querendo dar uma aula de alguma coisa. E eu não era realmente a minha Sim. intenção. Quer dizer, não sei se não era a minha intenção, não, Andréia. Seja bem honesta com você mesma agora, gravando esse podcast. Não sei. Talvez eu queria dizer alguma coisa pra ela, mas eu tava meio que. Ai! Sim. Foi um movimento que não veio, definitivamente não veio do meu coração. Aí o que que eu pensei? Eu falei, tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta pra ela do trabalho dela, alguma coisa assim, pra ela, como se eu precisasse, como se eu quisesse que ela me orientasse sobre algo. E na verdade não é que eu sabia isso que eu ia perguntar. Eu não sabia, mas eu também não queria saber. Não era uma coisa que, Uhum. ai, como eu Uhum. quero saber. Eu queria deixar ela à vontade pra falar sobre o conhecimento dela também. Sabe assim, Sim. tipo, eu não quero Sim. parecer nada, Eu não então quero parecer a a sabichona. sabichona, ela também sabe coisas, então eu quero saber essas coisas que ela sabe. Aí ela respondeu assim: Olha, isso tem no meu site, porque as pessoas ficam me. Porque as pessoas. Algo assim, tá? Às vezes as pessoas ficam me sugando, querendo meu conhecimento, e eu sinto. Me sinto drenada. É Me isso. Se sinto, você quer saber, vai no meu site. juro, Ok. não foi exatamente assim. Não foi exatamente assim. Mas eu falei, uau! E foi pra mim, assim, uma prova, uma demonstração prática do que é seguir o coração e do que é querer fazer uma conversa parecer isso. Dá Uhum. ruim, dá ruim. E mesmo que não tenha, pra mim foi meio caricato o que aconteceu ali. Eu dei risada, eu achei, nossa, demais. Mas ao mesmo tempo, não necessariamente a gente tem esse retorno, né? O ponto é, tem estratégia?
E a gente precisa ser muito honesta. Essa estratégia não necessariamente é querer parecer uma coisa ou outra, mas querer que o outro não se sinta assim. Querer que, sabe, essas nossas ideias do que é Ideia que aí no final das contas também cai pra parte do controle, né? controle. Também Controle. cai. Também Controle. cai pra parte do controle. Peraí, que Total. isso sim eu posso. Deixa eu reverter aqui. Essa situação. Gente, foi demais e eu achei o máximo. E é É tão muito gostoso isso. quando vem aprendizados assim, Eu não é? acho. Eu acho Ah, que. eu acho muito gostoso. E o relacionar é isso. É, A cada conversa que você tem, é lógico, né? E a gente vai aprendendo. Conforme a gente vai se relacionando, a gente vai sendo ativada. E é bom essa coisa de se relacionar aí com pessoas diferentes também, pra gente perceber. Eu acho que a gente tá num momento de autoconsciência muito poderoso, coletivamente falando, sabe? Todos nós estamos. coletivo, é. A gente tá tendo a oportunidade de reconhecer e de enxergar muita coisa. E é tão maravilhoso poder enxergar isso, sabe? Essa ideia de ajudar. E tem mais. E ainda o buraco vai ficando cada vez mais embaixo, sabe, Monique? Nesse momento na minha vida, eu tô percebendo, tô trabalhando internamente a ideia de até mesmo quando eu sou solicitada, até mesmo quando existe o interesse do outro em ouvir o que eu tenho para dizer, Você algumas manda ele pro vezes. seu site? Brincadeira. Ai, não resisti, desculpa. Porque as pessoas ficam me perguntando as coisas e eu fico falando. Gente, a pessoa é um amor. É um amor, é um querido. Mas enfim, o que acontece? Até me perdi. Ai, Calma. perdão. O que eu tava falando, gente? Ah, lembrei. Porque isso é muito profundo. Até quando a gente é solicitada, esse autodesenvolvimento de lucidez e consciência e presença é fundamental. Principalmente para você, mulher, homem, que trabalha com pessoas, que é um terapeuta, enfim. Porque muitas vezes, aquilo que aquela pessoa quer saber ou quer aprender, se vier de fora, tem um efeito completamente diferente do que se vier de dentro. Certas descobertas, certas autodescobertas, certas revelações, se acontecem de fora para dentro, primeiro, pode não dar nada. Você vai falar, a pessoa vai entrar pelo ouvido, vai ser pelo outro e é isso, né? Mas ao mesmo tempo pode confundir muito mais, pode gerar muito mais distorção. Como é precioso você chegar num lugar de revelação sobre você mesma a partir de você. Como é transformador. A transformação acontece muitas vezes, quando é a pessoa que acessa. Então ainda tem isso. E é uma linha tênue mesmo pra gente não entrar na frieza. Ou na tipo, não, karma do outro, não vou me meter e não quero saber. Exatamente isso. Entende? É uma linha tênue. Por isso esse trabalho de presença ele é fundamental. De consciência ele é fundamental. É verdade. Porque sim, a gente pode sim se envolver. E aí? Algumas vezes era exatamente isso que a gente precisava fazer. Se envolver. Às vezes não. Às vezes a gente compra uma briga que não era nossa. E que não tinha nada a ver, e não vai fazer a mínima diferença você estar lá. É. Nem para você e nem para a pessoa, e você decidiu. Exato. Aí é a hora que o ego decidiu, né? Sim. Aí é a hora que a gente sabe que o ego inferior entrou ali e tá se mostrando porque você é a dona da verdade, porque a tua amiga ou teu amigo, seja lá o que você tá, ou a tua causa, né? Seja lá o que você tá defendendo, é o certo e o. Aí é complicado, mas ao mesmo tempo é aquela coisa do todo mundo passa pelo que tem que passar. Uhum. Se algo aconteceu que te tirou o chão, deu uma balançada e você não tá se sentindo bem sozinho, precisa pedir ajuda, ou se a ajuda veio e ainda assim aquela ajuda não foi realmente solicitada,
é a nossa presença, a nossa lucidez de conseguir em qualquer um dos dois lados. A pessoa que ofereceu ou a pessoa que recebeu, de ter a leveza de falar muito obrigada, mas realmente eu acho que não é o que eu tô precisando agora. Ou se retirar da situação se você foi a pessoa que achou que precisava ajudar. Sim, leveza. Exatamente. Leveza e presença também. No final é tudo isso, né? A É. presença e a lucidez. E muitas vezes a gente pode até recusar uma ajuda sem precisar falar que está recusando. E aí a gente entra naquela conversa que a gente estava tendo antes de começar a gravar sobre a delicadeza no falar, sobre o quão bonito é a gente polir as nossas palavras, sabe? A Uhum. gente cuidar das nossas palavras para que elas serem, ou elas podem ser silêncio, ou elas podem ser palavras que exaltam. Qual é a necessidade também de querer dizer pro outro? É lógico, eu tô falando de uma pessoa aleatória que tá ali querendo ajudar a Uhum. gente. Muito obrigada. Ok. Entende? É Não isso. necessariamente a gente precisa dizer, olha, sua ajuda não está funcionando. E, e é isso. E quando a gente também tá lá tendo aquele impulso de ajudar o outro, e aí a gente vê que a gente se estrepou, que a gente estava fazendo tudo por causa do nosso ego, pronto, vida que segue, a gente está aprendendo. Nosso Ai, maior fiz mesmo e professor. não vou fazer de novo. E eu vou fazer. Tô aprendendo. Tem esse ditado, né? O nosso maior professor é o último erro. Uhum. Errei. Entendi. Ok. A próxima Entendi. vez eu vou ter um pouco mais de atenção. Entendi. Exatamente. E não. E o acolhimento, né? Porque normalmente eu costumava ser assim. Já tô conseguindo me policiar nessa parte também. Do não ficar me batendo, do não Exato. ficar me martirizando. Ai, meu Deus, porque eu fiz isso de novo? Ai, não. Exato. Ai, respiro fundo e falo, é isso. Aprendi. É isso. Dou uma risada às vezes, né? Sim, sim. Poderia ter evitado gastar tanta energia com poderia. Mas é isso. É. E nisso a gente vai trabalhando muitos aspectos internos. A gente vai trabalhando a paciência, a gente vai trabalhando a resiliência, a gente vai trabalhando a humildade, a gente vai trabalhando a presença, né? E a E, consciência. e o senso do que é bondade, né? Porque Exato. muitas vezes a ajuda também surge desse ponto de partida que deixa eu fazer uma bondade. Uhum. É. Ah, eu só, Já tá eu só tô. manipulado. Já tá, Nossa, cara, já eu tá já me peguei distorcido. várias vezes, várias vezes pensando assim. Uhum, Ai, deixa eu fazer uma bondadezinha aqui. Mas peraí, uhum. peraí, que pensamento é esse? Deixa eu fazer uma bondade aqui. Então, assim, ajuda é uma palavra, mas ela tem milhares de vertentes, centenas de milhares de vertentes do que pode ser, né? Ajuda às vezes é não falar nada. Ajuda às vezes é ter um olhar carinhoso. Ajuda às vezes é virar as costas. Ajuda às Verdade, vezes é dizer não. E colocar limite, sim. verdade. E aí só a presença para trazer esse discernimento pra gente. Enfim. Muito profundo. E ainda tem, só para finalizar, assim, que me veio uma outra coisa também, ainda tem aquela questão, assim, de a gente ter uma informação e querer ajudar de uma forma uma pessoa, e aí a gente se expressa para essa pessoa, a gente diz aquilo que a gente pensa e tá tentando ajudar, e essa pessoa não tá nem aí porque a gente falou. Aí a pessoa vira as costas, outra pessoa fala a mesma coisa para ela, e ela fala, E nossa, cai, que insight que você me deu! Que cai a maravilha! chave de todas, a chave do castelo caiu agora. Cai. E isso acontece às vezes, isso é um treino, né, para muitos de nós, muitas vezes. Como você responde a isso? Você fica mal? Ou você fica feliz? Opa, pronto, chegou, né? O entendimento chegou. É Enfim, o que como que importa. é o que importa? É o que importa. Muitas vezes as nossas palavras elas são vazias de verdade do coração. Às vezes uma palavra que eu tô dizendo ali, porque eu tenho um sistema de pensamento ali, tipo, você tá sentindo isso? É isso. Não sei o quê? Uhum. É não sei o quê. Às vezes a gente pode até acertar,
num nível de ideia, mas a frequência daquilo está sendo dito, a energia daquilo não saiu de um lugar profundo e pronto dentro da gente. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, assim. Não que, de verdade, assim, já aconteceu muitas vezes de alguém me pedir uma informação e aí eu passo a informação e aí a pessoa não entende o que eu falei, e aí uma outra pessoa passava a informação exatamente igual e a pessoa capturava. E na hora eu questionava, ué, mas por que que a pessoa não prestou atenção no que eu falei? E eu ouvia dentro do meu coração, porque você ainda precisa trabalhar a tua verdade interna. É meio que uma é química junto, sabe? Não é só uma ideia, não é só um Super. conceito, entende? Tipo, ajudar é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E às vezes a gente não tá pronto, às vezes a gente tem a ideia, a gente tem o saber, mas não tem sabedoria. Uhum. Entende? E aí, aprendizado. Aprendizado. Em vez de projetar no outro, mas o outro não me valorizou, não confiou no que eu falei. Olha pra dentro, meu amor. Olha pra dentro, que é sobre você. Você sabe que essa questão do olha para dentro e às vezes é com você aumentou dentro de mim depois que eu voltei do Rosa, depois de julho, que essa consciência realmente enraizou em mim. Porque Amém. é isso que você acabou de falar, né? O conceito, a ideia, a gente tem. Eu já tinha essa ideia do projetado, espelho, e não sei o quê, Uhum. sobe, desce, refletiu. Tinha. Mas não era enraizado, não estava no meu coração ainda. Uhum. E, pessoal, se vocês quiserem, quem está escutando aí, ter todas essas experiências no Rosa, com essa que Só vos vem. fala, com essa maravilhosa que vos fala, Andréa Peixoto, ó, Rosa Mística, É lá um no lugar, Instagram. né? Lá no Instagram. Fala com ela que é Maravilhoso. transformador. Mas então, lá a gente escutando aquela palestra do Tony, eu falo palestra, workshop, aula de vida, é aquilo lá, né, que Tony Aham. Samara faz. Uhum. E, cara, aquele dia sobre espelhos me pegou de uma forma diferente, me tocou de maneira diferente. Ah, uau. Uhum. E eu comecei a perceber esse exemplo que você acabou de dar, para mim, real, na minha vida e no meu dia a dia. Eu comecei a viver prestando atenção, atenta e presente para isso depois de julho. Sim. Porque até então eu tinha essa ideia, mas sabe, só quando você para pensar no que aconteceu no dia e não enquanto você está vivendo o dia, você está fazendo o seu dia Sim. acontecer. Uhum. Ainda era não um modus, o modus operandi ainda era automático, Sim. mas a chave virou e começou a fazer parte da minha rotina, do meu pensamento e como eu me expresso depois daquele dia. Eu falei, cara, não é só a ideia, não é só eu pensar depois, não é só sobre o balanço do meu dia. É o meu ser e meu estar, é o meu expressar, é o meu agir, é o meu pensar agora. Que Poder vai escolher, fazer. né? Uhum. Que vai me permitir realmente interagir com esse conceito, porque é um conceito, né? É um conceito bem legal de como você pode levar o dia. Ai, meu Deus, já saímos da ajuda, né? Não, eu tô achando maravilhoso. Eu tô achando maravilhoso porque é um exemplo muito claro. Foi o que você falou, você já sabia de espelho, já sabia de projeção, já sabia de tudo isso, mas quando a palavra tá vindo de alguém que tem a sabedoria muito incorporada, às vezes não precisa nem tanta palavra, às vezes, e isso é mágico. Porque se você tem esse coração realmente que olha para o outro e que quer um mundo melhor, que quer melhorar o mundo, que quer. E muitas de nós temos isso, saber que o nosso próprio autoconhecimento e autoaprimoramento é a melhor ajuda que a gente pode fazer, porque muitas vezes só a presença já ajuda. Não precisa nem ser dito.
E esse é um trabalho também muito legal que a gente pode fazer, né? Principalmente quando a gente tem alguém na nossa família, nas constelações próximas que estão passando por dificuldade, a gente adoraria ajudar, mas a pessoa não pede a nossa ajuda. E aí ter esse respeito, né? E muitas vezes você pode... Tem outras formas de você comunicar. Você pode comunicar por pensamento, por oração. Por oração. Entende? Muito forte. Frequência, né? Frequência. Energia. E confiar. Se é real, se isso é verdadeiro, vai chegar pro outro. Não precisa convencer, não precisa da palavra, não precisa da ação. Muitas vezes, como a gente está falando, são camadas de incorporar, são camadas de lucidez que a gente vai aprofundando, e conforme a gente vai aprofundando, porque estamos aqui para relacionar mesmo, né? Essa é uma das funções da gente estar aqui junto, para contribuir. A sua contribuição, ela aumenta à medida que a sua consciência aumenta. Real. Profundo. Amei. Amei. Gratidão, viu? Maravilhosa. Amei Gratidão nosso papo. A você por Espero fazer acontecer nosso papo da ajuda. Papo da ajuda. Eu acho bem profundo. Tomara que tenha sido uma ajuda para você que tá aqui. Um quentinho no coração já tá contando. A intenção é simplesmente colaborar com a nossa própria experiência, né? E contribuir em inspiração, talvez gerando insights de reflexão que possa ter contribuído de alguma forma. Mara, gratidão por estar aqui presente como ouvinte, sustentando a energia. A Mara tá aqui até agora com a gente. Gratidão, tá? Mara maravilhosa, que ainda tá na vibe do aniversário. Parabéns. Recebeu leitura de aniversário. Ai, que tudo! Você que está escutando também, hein? Leitura de aura de aniversário, gente. Mudança de vida. Mudança de paradigma. A Mara pediu uma leitura de meia hora. Aí eu fiquei pensando, bem, vamos lá, né? Vamos fazer uma leitura de meia hora. Aí ela respondeu, o próximo ano vai ser de 1 hora, com certeza. Tem que ser 1h30. Ela tá escrevendo aqui, foi muito pouco. Foi muito pouco. Leitura de aniversário é um presente mesmo, é muito linda. É um presente dos anjos mesmo. Lindo. É isso. A gente já começa a divulgar o próximo retiro? Aquela jogando. Eu sei que você vai editar depois, então já vou jogar. Então, não, a gente pode botar esse spoiler assim, uma coisa, um suspense. Deixar só um suspense. Teremos retiro? Teremos retiro de sonhos? Não sei. Tá aí, hein, pessoal. Maravilhosa. Te amo. Eu te amo, Mara. Amo vocês, amo estar aqui. E é isso, amadas. Vocês estão ouvindo esse barulho? Não. Não, tá ok. Eu queria ter escutado o Toquinho latino, já não escutei. Manda não escutou, beijo pro Toquinho. Eu mando, pode deixar. Gratidão você que tá ouvindo. E é isso, até o próximo podcast. Beijo, Monique, beijo, Mara. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.